Boa noite a todos. Nesta segunda apresentação do quadro O Espiritismo na Cultura Pop, nós vamos continuar falando de cinema. Dessa vez nós vamos tratar do filme Avatar e entender como que Avatar também foi influenciado através do mundo espiritual. Bom, primeiro um pouquinho sobre o filme, né? A ficha técnica. Avatar é um filme de 2009, dirigido por James Cameron. Ele estreou em dezembro de 2009, aqui no Brasil. Tem uma duração de 150 minutos, é uma aventura com ficção, ação. E foi produzido nos Estados Unidos. Bom, o filme ele é focado num personagem chamado Jake Sully. E esse personagem, ele é um personagem paraplético, um ex-combatente na Terra que, por ser irmão gêmeo de um cientista que infelizmente faleceu, ele é convidado a participar do programa Avatar. E aí, através dele, né, que é um programa desconhecido para ele, então nós também vamos conhecer um pouco mais desse lugar. Então, para chegar ao lugar onde o filme acontece, é um outro planeta, chamado Pandora, aonde ele vai lidar com um grupo de nativos naquele planeta, de humanoides, né, chamados Na'vi. E aí ele vai então entender um pouco mais sobre essa relação entre os Na'vi e os seres humanos. Bom, aqui cabe algumas análises interessantes, né? Primeiro que o Avatar, ele é um corpo da qual alguns personagens, né, o Jake Sully é um deles, eles se conectam de uma forma a transmitir, é como se eles transmitissem toda a capacidade neural, motora, psíquica para esse corpo, para esse avatar, né? Aonde ele consegue interagir com os personagens do filme, né? Os nativos do planeta Pandora. Então, em Pandora, ele começa então a aprender sobre a vida desses nativos. E aí ele vai transitando ao longo do filme entre os dois corpos, entre o seu corpo humano e o corpo do seu personagem avatar, né? E daí é que a gente consegue fazer algumas relações interessantes que nós vamos trabalhar nessa apresentação. Bom, vou trazer para vocês aqui uma fala de Kardec no Livro dos Espíritos, em que ele diz o seguinte: os seres materiais, Kardec, questionando os espíritos, né, recebe a seguinte resposta: os seres materiais constituem um mundo invisível ou corpóreo, os seres imateriais um mundo invisível ou espírita, isso é, dos espíritos. Então, através dos espíritos, nós aprendemos que existem dois mundos: um mundo visível e corpóreo e um mundo imaterial ou invisível, o mundo dos espíritos. Então, essa divisão, essa duplificação do mundo através de dois lugares que se interagem, que se interrelacionam o tempo todo, né, o mundo invisível e o mundo visível, a gente começa aqui a achar elementos de comparação entre Pandora, que aqui nessa apresentação representaria o mundo invisível, imaterial, o mundo espiritual, e o nosso mundo visível, corpóreo, material, tá? Bom, então, nós vamos ver algumas cenas desse filme ao longo dessa apresentação, mas eu coloquei aqui uma delas, por exemplo, que é bastante significativa no filme, em que Pandora possui montanhas flutuantes, o que nos dá uma certa noção de um mundo espiritual, de um mundo fluídico, de um mundo imaterial, pois vocês percebam que são montanhas enormes, né? A gente tem a imagem de um helicóptero ali passando por entre elas, e a gente tem uma noção do tamanho dela e nos daria já essa influência do mundo espiritual, de um mundo fluídico, onde é possível montanhas flutuarem, né? Os Na'vi,
eles são personagens também bastante interessantes e, embora eles não se assemelhem, obviamente, com nenhuma descrição de espiritual, do ponto de vista físico, a gente pode lembrar de alguns comentários, né, dos espíritos, principalmente nas obras de André Luiz, onde nós entendemos que os espíritos, que os mundos mais evoluídos, eles apresentam ainda a encarnação, né? O corpo de carne, o corpo material, porém em outro formato, mais fluídico, mais leve, né? E esses personagens, eles são maiores do que os humanos, né? Mas eles são extremamente ágeis, eles têm uma relação muito diferente com a natureza. E aqui a distinção do mundo espiritual e do mundo material também pode ser percebida nas atitudes dos personagens, né? Porque essa lua de Pandora é um lugar extremamente belo, com uma riqueza de fauna, de flora exuberante, diferente, iluminada. E esses personagens, os Na'vi, eles literalmente se conectam com os animais, eles se conectam com elementos da natureza e eles se conectam entre eles. E é interessante dizer que o fio conector, ele surge da cabeça, mais ou menos, ou da mesma maneira como é descrito, por exemplo, nas obras de André Luiz, sobre o fio de prata que conecta o nosso corpo físico ao corpo espiritual, né? Então, a intenção dos personagens do mundo de Pandora, né, dos nativos de lá, desses seres, é uma intenção muito positiva. Como eu disse, eles vivem em harmonia com a natureza, eles respeitam a natureza, eles têm uma relação muito forte com o que eles chamam o espírito da terra, daquela terra, né? Enquanto os humanos, né, os representantes do mundo material na história, eles estão ali para explorar. Eles estão lá por causa do minério. E eles não demonstram nenhum respeito pela terra, eles destroem, eles atacam, eles matam. Muito claro a distinção entre um mundo material e um mundo espiritual, ou de criaturas mais elevadas espiritualmente. E aqui no Livro dos Espíritos, olha só outro elemento interessante. Diz assim: o que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta. E aqui, como o Jake Sully, ele é um personagem que transita entre os dois mundos, né? Porque uma parte do filme ele é um personagem humano que tem limitações físicas, né? Ele é paralítico. Ele tem uma série de preconceitos que ele não compreende esse mundo dos Na'vi. Ele traz uma série, ele era um ex-combatente, então ele entende muito sobre a violência como resposta à vida. E ao mesmo tempo ele começa a utilizar-se do avatar, né? E onde ele desperta. E o filme ele trabalha exatamente essa imagem. Eu vou passar uma cena agora onde ele dorme no mundo material e acorda no corpo do Na'vi. Então ele dorme no nosso mundo, digamos assim, e acorda nesse outro mundo. E o contrário acontece também, né? Às vezes, ao longo do filme, quando ele dorme no mundo espiritual, ele acorda. E é mais ou menos, e os espíritos nos dão essa mesma relação que acontece conosco todas as noites quando a gente adormece. Quando nós dormimos no plano material, nós despertamos no plano espiritual e vice-versa, né? E até os espíritos nos dizem o seguinte: se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Então eles colocam que conforme nós vivemos de forma correta, nós vamos despertar no plano espiritual de uma forma bastante calma, equilibrada, né? E se temos uma vida conturbada no plano material, o nosso despertar no mundo espiritual será difícil. E esse mesmo personagem, ele experimenta esse sentimento, porque quando ele comete erros no mundo material e ele desperta nesse mundo que eu estou colocando como mundo espiritual, né, esse mundo dos Na'vi, em Pandora, ele sofre repressões dos outros personagens que lá estão devido às suas atitudes. Então, eu vou passar aqui algumas cenas do filme
E aqui nós temos o personagem, ele está se preparando, né? E você repara que ele vai dormir, né? E aí ele tem essa transição para o outro corpo, e aí ele desperta junto aos Na'vi, nesse outro corpo, nesse outro mundo, um mundo muito melhor, né? Um mundo cheio de elementos materiais, desculpa, elementos naturais, poderosos, né? Onde ele se sente completamente livre, onde ele desfruta de sentimentos muito diferentes, né? E essa transição que ele vai vivendo ao longo do filme, desse despertar, vai trazendo a ele um sentimento novo, vai o transformando, né? É como se a cada experiência que ele vivesse no plano espiritual, ele pudesse, então, se tornar uma pessoa melhor, a ponto de, ao longo da obra cinematográfica, ele entra na história como um espião, né? Alguém que vai espionar o mundo dos Na'vi, tentar convencê-los das necessidades dos humanos, de exploração, dos ganhos materiais, e ao longo da obra ele vai se transformando, ele vai se tornando uma pessoa diferente, uma pessoa boa, uma pessoa positiva, uma pessoa que defende a natureza, e até chegar até o ponto em que ele se opõe àquelas condições inicialmente colocadas para ele. Bom, Leon Denis nos diz o seguinte na obra Depois da Vida: o destino do espírito humano tem duas fases: cativeiro na matéria, ascensão na luz. E eu não tenho como negar que o mundo de Pandora é um mundo de ascensão, é um mundo iluminado, é um mundo melhor, é um mundo de liberdade, né? Então, algumas cenas do filme aqui que traduzem esses elementos, né, que estão sendo estudados no mundo material, científico, né, tecnológico, e a gente vai percebendo esse mundo livre, esse mundo colorido, esse mundo mágico, com elementos extremamente espiritualizados, como nós podemos perceber, que Pandora nos traz. Então, para mim, é muito clara a influência do mundo espiritual, né, como descrito em vários livros, né, o Nosso Lar traz muito disso, né, a exuberância da natureza, da água de Nosso Lar, das cidades espirituais, né. E esse povo de Pandora, eles se conectam muito com a natureza, é tudo fluídico, tudo flutua, né? Então eles têm uma relação muito interessante, muito próxima, né? Bom, aqui na obra dos Livros dos Espíritos, e esse é um recorte do curso Noções Básicas da Doutrina Espírita da Concafras, ele diz o seguinte: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E aí os espíritos dizem: há o laço que liga a alma e o corpo. Então nós sabemos que existe um laço, né? Inclusive fisicamente falando, né? Um fio que nos conecta ao nosso corpo, que surge da nossa nuca, né? E é muito interessante porque nós temos ao longo do filme 2 desencarnes, né? De pessoas que estão do plano material, né? E estão no mundo dos Na'vi através do Avatar, né? Um deles é de uma personagem, de uma cientista, né? E aqui nós temos essa cena, e você repare que eles estão conectados. Eles estão conectados através de fios, né? Repare como o fio se conecta na nuca, da mesma forma que é descrito nas obras, principalmente de André Luiz, né? Sobre essa conexão do fio. Olha, repare como é muito parecido, né? Com o que é descrito lá. É claro que nós estamos falando de um filme, né? Mas há elementos de influência muito claros do plano espiritual. E é interessante que eles tentam fazer essa transição desse personagem, né? Que neste caso não vai dar certo no filme, mas a gente percebe, ela faz um relato, né? Dessa transição que ela está passando, do mundo que ela está vendo, e a gente consegue ver alguma coisa ali, né? Você reparem que ela como se ela ascendesse a um plano de luz, né? E isso é muito interessante. E o próprio personagem principal, né, aí mais um spoiler, mas a ideia aqui não é trabalhar a obra cinematográfica, e sim as conexões com o espiritismo e com os conhecimentos do mundo espiritual. Ele também passa pelo mesmo processo desencarnatório, digamos assim, entre o corpo material
e o corpo do Avatar, né? Aqui nessa apresentação como representação do corpo espiritual. E repare como é envolto de luz, né? De elementos iluminados, de vários. E aí a gente pode perceber todo esse grupo que está ao entorno deles, né? O grupo de Na'vi conectados, vibrando positivamente, representando toda a vibração do plano espiritual. E todos os elementos de amor, de carinho, de cuidado, nesse processo de transição de um corpo físico para o corpo espiritual, né? Conforme colocamos aqui. E o mesmo processo de conexão entre os dois. Então é muito interessante, né? Porque a gente poderia facilmente fazer uma analogia aqui entre o perispírito, né? O corpo deixando... o perispírito deixando o corpo e despertando, então, no plano espiritual. Bom, aqui diz o seguinte, Manuel Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte: a desencarnação é o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, que, por sua vez, se desimanta dos condicionamentos e atavismos materiais, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. Então, para mim, né, trazido aqui como exemplo, o filme Avatar, ele tem uma grande inspiração no processo de constante troca do mundo material e mundo espiritual, do adormecer no mundo espiritual e acordar no mundo material, e elementos claros de influência do plano espiritual a respeito do processo de desencarnação, né? A gente vê aqui nessa imagem, que é do vídeo A Morte de Dimas, da TV Mundial do Espiritismo, a conexão do corpo fluídico, do perispírito e corpo material, e reparem como é o fio que conecta na mente, muito parecido, né? Não houve, com certeza, James Cameron não assistiu a esse vídeo, A Morte de Dimas, mas repare como ambos tratam desse processo com certa semelhança, e eu não tenho dúvidas de que o processo criativo de James Cameron sofreu, assim como a todos nós sofre, influência dos conhecimentos que recebemos constantemente da nossa experiência no plano espiritual. Então, essa é a aula de hoje. Agradeço a todos. A apresentação do filme Avatar no Espiritismo da Cultura Pop. Até a semana que vem, com uma nova obra que sofreu e sofre, né, como tudo influência do plano espiritual no mundo material. Grande abraço, até mais.